A Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001 veio para humanizar o atendimento a pessoas com transtornos mentais, priorizando atendimento ambulatorial. Mas a redução dos leitos de internação pelo país tem preocupado o Conselho Federal de Medicina. Em 11 anos, o Brasil perdeu 38,7% dos leitos de internação psiquiátricos na rede pública. De 40.942 em 2005, restaram no ano passado 25.097, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. As maiores quedas, considerando hospitais psiquiátricos e hospitais gerais, foram em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Apesar do aumento de 12% da população nos últimos 10 anos, o Ministério da Saúde não considera que houve prejuízo no atendimento às pessoas com transtornos mentais. Isso porque, segundo a pasta, o tratamento ficou mais eficiente depois da reforma psiquiátrica de 2001. Além disso, uma portaria do Ministério da Saúde restringe a possibilidade de internação para priorizar um tratamento mais humanizado. De acordo com o governo, o atendimento à pessoa com transtornos mentais hoje é feito na rede de atenção psicossocial, que atua em 7 frentes, que previnem a necessidade de internação. Foi uma visão errônea com relação ao objetivo da lei. A lei não veio para acabar com os leitos. A lei veio para tentar trazer a essas pessoas um tratamento digno. O problema é que o Sistema Único de Saúde demonstrou incapacidade financeira para fazer frente a todas as despesas, né, que passaram a ser de sua responsabilidade a partir da Constituição Federal. E aí, por conta disso, privilegiou-se o tratamento de outro segmento da população em detrimento desses pacientes portadores de transtornos mentais. Em 2015, o Ministério também reduziu a necessidade mínima de leitos de internação em 10 vezes. Hoje, a rede de saúde precisa manter um leito de internação psiquiátrico para cada 23 mil habitantes, ou seja, 0,04 para cada 1.000 pessoas. Mesmo assim, em alguns estados, a proporção ficou ainda menor do que a estabelecida pela própria pasta. No Pará e em Rondônia, por exemplo, há 0,02 leito para cada 1.000 habitantes. O médico psiquiátrico Salomão Rodrigues Filho explica que a internação compulsória e permanente deixou de ser necessária a partir do surgimento de remédios e tratamentos na década de 60. Por isso, segundo ele, a reforma se fez necessária, mas a redução de leitos e de médicos especializados não é o ideal. Tínhamos então um sistema chamado hospitalocêntrico, que foi próprio de uma época antes dos remédios, e passamos agora a ter um sistema capicêntrico, que é o sistema da desassistência, que é o sistema em que o paciente não é visto como doente, é visto como diferente. Então, ele não é tratado. Ele é apenas cuidado. Qual seria a solução? Um sistema articulado com todas as unidades, em quantidades que obedeçam a regras, não daquilo que eu, governo, quero oferecer, mas daquilo que é a necessidade da clientela, que é a necessidade dos pacientes. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, o governo investiu R$ 1,3 bilhão em programas de saúde mental. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o defensor público Tiago Deieno. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Dá para traçar um panorama histórico de como se deu o tratamento da saúde mental ou de pacientes com problemas mentais no Brasil? Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, dá sim. Até poucos anos atrás, poucas décadas atrás, nós tínhamos um sistema próprio do século XVIII de tratamento de pessoas com transtornos psiquiátricos. Ainda eram adotadas técnicas como o eletrochoque sistemático, por exemplo, o sangramento, né, pessoas que eram deixadas sangrando até desmaiar. E até mesmo situações que, como eu acho que o mais emblemático é a situação do manicômio de Barbacena, que os jornalistas e historiadores que se debruçaram sobre a matéria chegaram até a chamar de Holocausto Brasileiro. A imagem do que aconteceu na Alemanha na década de 40, né? Portanto, esse sistema ele tinha que ser mudado. E justamente esse sistema que causou essa reação na sociedade, que culminou na década de 80 e 90 com o movimento antimanicomial.
Desse movimento antimanicomial, em 2001, foi aprovada a Lei 10.216, que é a lei que trata do tratamento de pessoas com doença mental no Brasil. Em que pese essa lei, na prática, como já foi demonstrado, tem algumas distorções que as pessoas, ao aplicar a lei, fazem, essa lei foi um grande avanço. E ainda está sendo um grande avanço, porque aqui ou acolá nós ainda temos denúncias de pacientes psiquiátricos que são tratados com camisa de força, que são tratados com eletrochoque ainda. Então, a lei ainda não cumpriu totalmente o seu mistério. E ainda há outras discussões dentro da própria Lei 10.216 que há que ser discutidas, como, por exemplo, a camisa de força química, né, em que a pessoa é deixada completamente dopada. Então, todas essas discussões, elas são um avanço em relação ao que a gente tinha antes. Obviamente, ainda há coisas a serem corrigidas, mas eu vejo que nós avançamos muito desde a época do eletrochoque até hoje. O senhor está falando aí de avanços, né? Até para pontuar alguns avanços que essa nova lei veio trazer e como ela está possibilitando o atendimento humanizado para um maior número de pessoas. Claro, eu reputo dois principais avanços. Primeiro, é em consonância com a Constituição Federal de 88, de tratar o paciente psiquiátrico como um sujeito que tem dignidade. Ou seja, qualquer tipo de abuso no seu tratamento, qualquer tipo de violência há de ser reprimida. E não pode ser adotada, pelo menos de forma institucional. E também outro avanço que eu reputo muito importante é a valorização da liberdade do paciente psiquiátrico. É ver o paciente psiquiátrico não como mais um objeto na mão do Estado, e sim como um sujeito de direitos e que precisa, sim, de acompanhamento e, ponto 1 terceiro, que eu não disse antes, mas a necessidade de inserção social desse paciente psiquiátrico. O grande escopo é a inserção dele na sociedade. Tá ótimo, a gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Bom, o Jornal da Justiça está de volta e continuamos nossa conversa com o defensor público Tiago Deieno, que hoje fala conosco sobre atendimento às pessoas com doenças mentais. Doutor, de quem é a responsabilidade de tratamento desses pacientes com transtornos psiquiátricos? É um conjunto entre os governos municipais, estaduais e federal? A responsabilidade pelo tratamento de saúde mental, ela é do SUS. O SUS, em que pese seja o Sistema Único de Saúde, ele é descentralizado. E as suas ações, elas são descentralizadas entre municípios, estados e União. Portanto, ambos têm competência para tratar sobre as pessoas que têm algum tipo de doença mental. De que forma se dá o acesso? É primeiro feito um atendimento na rede básica de saúde para saber se a pessoa é encaminhada para um tratamento desses? Sim, inicialmente a pessoa ela é encaminhada, ela é atendida nos postos de saúde básicos e, se por acaso for necessário, ela é encaminhada para alguma unidade de atendimento específica, como nós temos aqui no DF, o Hospital São Vicente e alguns outros. No entanto, muitas das vezes as pessoas têm reclamado que passam meses até anos sem ter esse encaminhamento efetivado e sem poder dar continuidade ao seu tratamento. Doutor, e essa redução de leitos apontada aí como muito drástica pelo Conselho Federal de Medicina, né? Já era esperado uma redução de leitos com a lei, com o movimento antimanicomial, mas foi mesmo muito drástica? Como a Defensoria Pública vê essa questão? Olha, a gente tem que analisar sob dois prismas. O primeiro é de que, de fato, da forma que são aplicados os recursos e a quantidade desses recursos, isso torna insuficiente o atendimento a tratamentos, a pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico. Então, isso é o máximo, né,
da situação. Agora, nós temos também que, na prática, no Brasil há uma prática muito nefasta de que, para resolver uma situação, a gente lava a criança e joga a água suja fora junto com a criança. Então, a gente ainda tem que conseguir um meio termo para jogar a água fora e deixar a criança. Porque, na prática, de fato, o tratamento ambulatorial, em que pese o tratamento ambulatorial ele seja promovido pela legislação em detrimento do tratamento de internação, há casos em que é necessária a internação. Obviamente que, se houver uma indicação médica, nos casos em que há risco para a família, para a própria pessoa ou para a ordem pública, nos termos da própria lei, e nos casos em que não vai haver um acompanhamento também, em razão de uma comissão apontada pelo próprio Ministério Público, formada por psicólogos, psiquiatras e advogados, que vai reavaliar periodicamente a situação daquele paciente internado, mas que, de fato, é inevitável situações em que o paciente deverá ser internado e que o Estado, por vezes, não tem conseguido prover essas internações. Na prática, a gente tem visto realmente que muitas pessoas que necessitam de uma internação estão tendo esse direito olvidado pelo Estado. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Tiago Deieno, que é defensor público, e conversou com a gente a respeito de pessoas que têm transtornos psiquiátricos e precisam de tratamento na rede pública de saúde. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima.